Fala, criatura! Seja bem-vindo ao canal Bizu do Celinho, o melhor canal da internet. Tudo bem? Então, galerinha, hoje eu trouxe para vocês aí uma coisinha bem legal, né? Em especial para essa galera aí, né, que é concurseira, que tá aí na batalha, né, tá querendo essa vaga, tá? Pra galerinha aí do terceiro ano também, né, que é aquele ano decisivo, tá bom? E hoje a gente trouxe uma aula aí de Lei de Ohm, tá, galera? Lei de Ohm vai ter associação de resistores também, tá? Mas eu dividi essa aula em duas partes. Então, primeiro a gente vai falar de Lei de Ohm, vai fazer um exercíciozinho para você ter certeza de que entendeu. E depois a gente faz uma aulinha também de associação de resistores. Eu tenho certeza que vai te ajudar a entender esse conteúdo de uma vez por todas. Então, fica ligado, não pausa esse vídeo, assiste até o final, tá bom? Não esquece de deixar o seu like aqui também, tá? Valeu, galera, vamos lá comigo? Bora? Então, dá uma olhada, ó. Aqui eu já separei um circuitinho para vocês, né? Vocês podem ver aqui, ó, tem uma lâmpada bem bonitinha, tá? Com um interruptorzinho, né? Para ligar e desligar e uma pilha, certo? Beleza. Se você prestar atenção, esses são os três componentes, galera, que a gente tem aí para o circuito elétrico, tá? São os três componentes básicos, tá certo? Então eu vou te explicar direitinho como é que é isso, ó. Esse primeiro componente que eu tenho aqui, ó, que é a minha pilha, ela é, na minha verdade, a minha diferença de potencial, tá? Então, ela é minha geradora de tensão, tá bom? Então, isso aqui, né, é minha geradora de tensão. Aqui eu tenho um negativo e tenho um positivo, tá, galera? Você vai lembrar lá quando a gente começou a estudar eletrostática, né? Você já deve ter estudado aí com seu professor, enfim, caso você ainda não seja meu aluno, né? Ou talvez aí, né, nunca tenha assistido um vídeo meu. Mas lá na parte de eletrostática a gente tem ali aquele conteúdo que ele fala de você poder doar e receber elétrons, certo? Então, tem um corpo lá que é positivamente carregado, tem que é negativamente carregado. Então, geralmente a gente representa isso por positivo e negativo, tá? Então, o positivo, galera, é quem tá ali doando aquele elétron, entendeu? Então, é esse carinha, ó, que o elétron vai sair daqui, tá? E vai fazer esse caminho, tá certo? Isso aqui, galera, a gente chama de corrente elétrica, tá? Então, ó, vamos lá, vamos estabelecer uma coisa aqui. A gente tem a fonte geradora de tensão, no caso é a pilha, né? Essa pilha geralmente aí, galera, tá? Numa pilha comum, ela tem 1,5 volt de tensão, tá? 1,5 volts. Essa tensão é medida em volts, tá? E aí, através dela, sim, né, com um circuito fechado, a gente vai ter uma coisa chamada corrente elétrica, tá? Então é isso, tá? Essa corrente elétrica, galera, ela é o fluxo de elétrons. Qual é a ideia que eu dou para meus alunos? Preste atenção, tá? É mais ou menos como se fosse assim, ó. Você tem ali uma maratona, imagina um monte de gente, né? Tipo umas 300 pessoas ali para poder correr, né? Ou até mais, né? 500 pessoas, enfim. Imagina um número grande de pessoas, tá bom? Aí elas têm ali uma avenida, por exemplo, a São Silvestre, né? Que acontece em São Paulo. Aí eles têm ali um caminho a ser percorrido. Então, o caminho, galera, é o circuito elétrico. Tá vendo? Ó? O caminho é esse caminho aqui, ó. O caminho é o circuito elétrico. O elétron não tem outro caminho que ele possa seguir. Ele é obrigado a seguir por esse caminho, a seguir pelo fio aqui, tá? Entendeu a ideia? Tá? Então, como se fossem maratonistas correndo, né? Através aí das avenidas, né? E percorrendo aí o circuito até voltar aqui para o ponto inicial, tá bom? Então é isso, ó. Esse fluxo de elétrons aí é como se fossem nossos maratonistas. O U aqui, né, a quantidade de energia ali inicial. E esse cara aqui que é a lâmpada, a gente vai chamar ele de R, tá? Que é a resistência, tá certo, galera? No final das contas, a gente vai aprender que ele significa a nossa resistência equivalente. Você vai falar, o que é isso, professor? Resistência equivalente. Eu vou falar. Então, a resistência equivalente é como se você estivesse pegando ali vários resistores de um circuito e substituindo por um apenas, entendeu? Tá? A gente tem como fazer isso. Tem até um exercíciozinho nosso, né? Que ele vai estar ali daqui a pouco pronto e a gente vai aplicar esse conhecimento da resistência equivalente. Mas aí eu posso pegar ali vários resistores, né? E substituir por um único resistor no lugar, tá bom? Beleza? Tudo bem? Mas vamos lá, foca numa coisa aqui. Para ter o circuito elétrico, eu preciso da resistência, da tensão e da corrente, tá? Então vamos especificar aí, ó. Isso aqui que a gente está enxergando, ó. Anota aí comigo, vamos lá, ó. Circuito, pega um papel e a caneta, tá? Para anotar aí, tá bom? Então, ó, esse é um circuitinho elétrico, tá? Então, ó, resistência,
tensão, tá? E corrente, certo, galera? Beleza? Tá? Aqui, ó, eu tenho o outro circuitinho embaixo, que ele, na verdade, simboliza esse circuito que a gente tem aqui, tá? Você pode ver que o R, ó, ele já tá com uma simbologia um pouquinho diferente. Ali ele tem uma lâmpada desenhada, né? Você vai falar assim, poxa, mas fiquei curioso agora, professor. A lâmpada é uma resistência? Galera, você lembra daquela lâmpada incandescente, né? Vou dar o exemplo da lâmpada incandescente porque ela é mais visual. Ela tem ali aquele bulbozinho, né, transparente, aquele vidrozinho transparente. Dentro tem uma resistênciazinha, né, de tungstênio. Então, quando a eletricidade passa por ele, ele transforma a eletricidade em energia térmica, entendeu? Faz o efeito Joule, transforma em energia térmica. E aí ele acaba esquentando tanto que emite luz, entendeu? Olha que legal, né? Já é diferente, por exemplo, dessas lâmpadas, né, que a gente tem hoje em dia, que são essas lâmpadas de LED, né, que são eletrônicas. Também tinha aquelas lâmpadas, né, de fluorescente, né, fluorescente também, que já eram uma tecnologia um pouquinho mais diferente. Mas a ideia basicamente é a mesma, tá? Ele pega energia elétrica e ele de alguma maneira ele vai converter ali para energia luminosa, tá certo? Beleza. Mas aí, toda vez que aparecer numa prova da UERJ, do Enem, né, da SpaceX, enfim, você que é concurseiro, tá bom? Você me escuta, olha aqui pra mim, por favor. A gente tem o R, tá, galera? O R é a lâmpada, tá? Então, professor, caiu um R ali, mas não sei se é a lâmpada, enfim, pode ser, tá? Pode ser a lâmpada ou pode ser até outra coisa que a gente vai ver mais lá na frente, tá? Vamos lá, galera. O que a gente tá vendo aqui, ó? A tensão, a corrente, tá? Fluindo aqui através do circuito, certo? Beleza, né? E a resistênciazinha. Como é que eu vou unificar isso tudo? Bom, eu tenho uma lei que eu posso utilizar para unificar isso tudo, que a gente vai chamar de lei de Ohm, tá? Então a gente tem uma leizinha aí que a gente vai chamar de lei de Ohm. Que lei é essa, professor? Na verdade, a lei de Ohm ela é dividida em duas partes, tá? Então eu vou te explicar um negócio, ó. A primeira lei de Ohm, galera, ela é definida como U igual a R vezes I, tá? Grava isso aí, galera. U igual a R vezes I, tá? Tem alguns livros, né, mais modernos aí que usam no lugar do U, o V, né? R vezes I. Pra decorar, né? Tipo, quem vê ri, entendeu? Muito engraçado. Mas tudo bem. Então, né? Serve só para você decorar a fórmula, né? Uma maneira mais fácil, mas isso não muda em nada, não. A única coisa que eu tenho que fixar para você aqui, né? Para você não se embolar, é você lembrar que esse cara aqui, por ser tensão elétrica, ele está em volts. Então, no circuito, né? Quando eu pegar ali a questão para resolver, enfim, eu vou identificar logo esse carinha porque ele vai estar em volts. Esse aqui que é a resistência, né? Ele vai estar em ohms, que é esse símbolo aqui, ó, parece uma ferradurinha, né? É o símbolo do ômega, tá? Então esse aqui é o ohms, tá? Ohms, tá? Beleza. Aí a gente tem 10 ohms, 5 ohms, 8 ohms, tá? Esse aqui é o I, galera, tá? Então esse aqui I a gente simboliza aí por corrente elétrica, que é na unidade de ampere. Então, ó, tem volts, tem ohms e tem ampere, tá? Tudo bem? Beleza. Essa é a primeira lei de Ohm. É uma maneira aí da gente utilizar, né? Tem até um bizuzinho aí, né, de concurseiro, que é utilizar o triângulo, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar um triângulozinho aqui para vocês, espera aí. Eu acho que tem macete aqui, espera aí. Formas. Deixa eu pegar aqui, ó. Não sei se vocês já viram esse aqui em algum lugar, é bem legalzinho, né? Foi até um aluno meu que me deu a dica outro dia, falou, pessoal, usa o triângulo aí e tal, porque a gente, né, para ficar mais fácil aqui da gente ver, né? Aí, ó, tranquilo, vamos lá, vamos utilizar o triângulo. Então, ó, nesse triângulozinho a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Nessa partezinha aqui, ó, vou dividir. Aqui eu vou botar o U, aqui eu vou botar o R, certo? E aqui eu vou botar o I, tá bom? Dá uma olhadinha aí para você pegar a ideia da fórmula, tá? Esse U aqui, galera, por exemplo, se eu quiser U, eu vou tapar o U, né? Finge que a gente tá tapando esse U aqui com a mão, tá? Não tem aqui uma mãozinha, né, infelizmente, mas finge que a gente está tapando ele aqui com a mão. Se eu estiver tapando o U com a mão, ele vai ser o quê? U igual ao R vezes I, porque só sobrou o R multiplicado pelo I aqui.
Se eu quiser, por exemplo, R, vamos supor que a gente está tapando esse R aqui. Vou riscar esse R aqui, tá? Vai ficar o U e vai ficar o I, não vai? Então, é isso aí. Então, se você quiser a resistência, você vai fazer o U, ó, dividido, tá vendo aqui, ó, dividido pelo I, tá? Se você quiser o I, vamos lá, vamos tapar o I agora, né? Tapei o I aqui, certo? Vai ficar o U dividido por quem? Pelo R. Ah, beleza, professor. Então, isso aí, tá? Então, é só mais uma maneira, né, legal aí de você pegar, né, e decorar a fórmula também, utilizar aí para te ajudar na hora da resolução. Tá certo, galera? Beleza? Deu para entender? Vou pegar só um exemplozinho aqui, né, para você poder entender aí como é que a gente faz, né? Vamos fingir aqui que a gente tem uma tensão aqui, por exemplo, ó, de 12 volts, tá? Com uma resistência no circuito de 3 ohms, certo? Beleza. Qual vai ser a corrente que vai fluir por esse circuito? Tá? Vamos lá. Ó, se eu tenho 12 volts, 3 ohms, né? E aí você me falar assim, qual é a corrente que vai fluir por ele? Eu tenho que utilizar o quê? A primeira lei de Ohm, porque é a única que tem U, R e I, correto? Beleza, então vamos lá, ó. A gente vai fazer aqui, ó, 12, que é o U, igual ao R aqui, que no caso é 3, vezes a corrente, que é I, tá? Então, ó, galera, eu tenho I igual a 12, tá vendo? Lembra do que a gente viu aqui agora, ó? Se eu quero o valor do I, ó, é U dividido pelo R, não é? Beleza, o U é 12, dividido pelo R, que é 3 ali. Então, ó, eu vou ter uma corrente de quanto, galera? 4 amperes aqui, tá certo? Beleza? Entendeu? Então, ó, não é difícil, tá? A primeira lei de Ohm, ela é uma fórmula até bem tranquila, bem fácil, né? É só a gente lembrar de aplicar essas 3 coisinhas ao que é o circuito. Então, toda vez que você for resolver uma questão de eletrodinâmica, sobre circuitos elétricos, esteja atento sempre a tensão, corrente, resistência. Tensão, corrente e resistência, tá bom? Bom, vamos lá. A gente não tem só a primeira lei, tá, galera? A gente tem uma outra aí também, né? Aí essa aqui eu não fiz o desenho, né? Mas eu vou explicar aqui, tá? Que é a segunda lei de Ohm, tá? Você vai falar, professor, mas vamos lá, me explica o negócio aí. Qual é a diferença da primeira lei para a segunda lei, né? Vamos lá. Vou dar o bizu aqui. Na primeira lei de Ohm, aquela que a gente viu agora há pouco, a gente tinha o U igual a RI, no caso que é a resistência equivalente vezes a corrente, e a gente estabelecia, galera, resistores ômicos, tá? Então, ó, segue a dica, tá bom? Então, a gente tem resistores ômicos. Você vai falar, professor, mas não entendi. Eu já ouvi esse negócio de resistores ômicos aí, já vi, né, numa questão, mas nunca entendi o que era. Vou te explicar agora, você vai entender. Resistores ômicos, galera, são resistores de valor constante. Então, são resistores que eles não vão mudar o valor, tá? Então, resistores de valor constante, tá, galera? Beleza? Legal? Então, isso me leva, né, à ideia de que eu tenho, por exemplo, aqui um gráfico, né? Vou trazer aqui uma ideia de um gráfico pra gente, vamos lá. De tensão por corrente, tá? Então, imagina aqui, eu tenho um gráficozinho, galera, de tensão por corrente. Se esse cara aqui realmente, né, ele segue aí a primeira lei de Ohm, né? Enfim, ele é um resistor ômico, a gente teria o que, galera? Uma reta aqui, tá? Por quê? Porque isso é baseado aí numa equação de primeiro grau, né? Então, a gente tem uma retinha aqui. Então, vou ter aqui, ó, U, né? Vou botar aqui U1 e 2, né? E aqui eu tenho R1, opa, R1 não, né? É I1, perdão, I1 e I2, certo? Então, a resistência aqui é o que? Se eu quiser calcular a resistência, se caso ele me der o gráfico, eu vou fazer o U dividido por quem? Pelo I, entendeu? Mas para qualquer ponto, tá, galera? Então, ó, qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, qualquer combinação dessa que eu pegar entre U's e I's aqui, ele vai me dar sempre uma resistência o quê? Constante, tá bom? E essa é a principal diferença desse cara para a segunda lei. Por quê? Porque a segunda lei ela é um resistor não ômico, entendeu? Aí você vai falar, ué, mas espera aí. Então, se ela, na segunda lei, ele fala de resistor não ômico, né? Como assim, professor, não ômico, né? Ué, só dá uma olhada. Se o ômico é valor constante, o resistor não ômico não tem valor constante, entendeu? Ele não tem valor
constantes, tá? Mas aí, galera, como é que a gente vai estabelecer alguma coisa que não tem um valor, né? É fixo, né? Fechado ali, enfim. Você chegou ali na questão, né? Tá precisando dele. Como é que você pode estabelecer isso? Primeiro, vamos dar uma olhada aí, né? No que acontece. Se a gente tem, por exemplo, aqui a seção transversal de um fio, né? Eu tô falando de um fio. Imagina um fio aí, né? Que tá ligando seu computador agora ou de repente você tá carregando seu celular, tá? Vou cortar uma fatia desse fio, tá? Então, ó, o que eu vou obter, galera? Eu vou obter aqui, ó, uma circunferência, certo? Os elétrons, galera, eles vão passar por aqui, né? Eles vão fazer esse movimento. Olha que legal, ó. Tá? Beleza, certo? Isso aqui é a corrente elétrica, né? Se movimentando, tá certo? Beleza. Aí eu posso calcular a resistência desse cara como sendo ρ. Aí você vai falar, ué, mas não entendi. Que negócio é esse de ρ aí? Galera, isso aqui é o que a gente vai chamar de resistividade. Não entendi, professor. O que é resistividade? É assim, por exemplo, imagina aí um fio de alumínio e um fio de cobre. Galera, você acha que o fio de alumínio e de cobre eles deixam passar, né, eletricidade da mesma maneira? Claro que não, né? Um deles vai deixar passar aí de uma maneira mais facilitada que o outro, né? Então, quando isso acontece, a gente fala que a gente tem uma resistividade. Isso sempre a respeito do material, tá bom? Então, o material que vai ditar essa resistividade. Na maioria dos casos, né, como nas questões do Enem, da UERJ, né, são principais aqui pra gente do Rio, e geralmente ele dá, tá? Em outros vestibulares aí do país também, já tem visto, né, ele dá bastante. Na SpaceX, na EAN, enfim, em outros concursos militares, né, também a mesma coisa, ele costuma dar resistividade. A menos que ele te dê todas as outras coisas só para pedir isso, tá? Isso também é possível, tá certo? Vamos lá. Aí você tem o L. Você vai falar, ué, mas não entendi. Quem é o L da história? O L é o comprimento desse carinha aqui, ó. Esse carinha tem um comprimento, não tem? Tem. Então a gente vai chamar esse comprimento de L, comprimento do condutor, tá? Do fio, no caso ali. Dividido pela área, galera. Mas aí que área é essa, pessoal? Essa área aqui, tá? A área da seção transversal aí, que a gente tem, ó, como πr elevado ao quadrado, que é a área circular, tá? Então essa areazinha aqui é a área circular. Isso aqui, galera, é a segunda lei. Isso aqui estabelece pra gente a segunda lei. Então é a maneira de calcular uma resistência, tendo em vista aí a resistividade, L, anota aí pra mim, ó, vamos lá, você que tá estudando aí, né? Ó, você tem o comprimento. Professor, esse comprimento tem que estar em que unidade? Metro. Vai estar em metro sempre? Não. Provavelmente ele deve te dar em centímetro, milímetro, qualquer outra coisa, menos em metro. Então presta bem atenção quando você for resolver. E a área, né, que a gente já conhece aí, né? Aí eu botei o A, mas poderia ter colocado o S também, tá? Sem problema. A área, que é em metro quadrado, tá certo? Beleza? Aí tem as suas unidades do sistema internacional já estabelecidas, tá certo? Beleza, vem comigo aí. O que eu vou fazer aqui? Eu vou estabelecer para você que também vai existir um gráfico para isso que a gente acabou de escrever, tá? Porque você lembra que quando a gente falou da primeira lei, estabeleci, né, ali no início, te explicando a diferença, eu falei que a gente tinha um gráfico por I, que ele me dava ali, né, uma reta como resultado, né? Aqui, galera, não vai ser bem uma reta não, tá? Então, ó, tem esse carinha aqui, ó, tá? Então, ó, U ali, né, por I. E esse cara não vai me dar uma reta, vai me dar uma outra coisa aqui, ó, uma curvinha aqui, ó. Pum, beleza? Tá? Então, esse cara aqui, você está vendo, por ele não ser reta, ele já não me dá um valor o quê? Constante. Aí já não poderia pegar, por exemplo, um par daqui e tentar igualar, falar aí, né, que seria a mesma resistência desse outro ponto. Então, por exemplo, a resistência, né, desse ponto I2, U2 aqui, ela não é a mesma resistência do ponto U1 e 1, entendeu? De tensão 1, corrente 1, tá bom? Vê se você entendeu a ideia. Então, ó, voltando aqui, né, para recapitular. A primeira lei de Ohm, galera, né, ela vai falar ali da tensão, da resistência, da corrente elétrica, certo? Beleza. A segunda lei de Ohm, galera, ela vai falar aqui, ó, da resistividade, do comprimento e da área, tá? Lembrando que a área é inversamente proporcional à resistência.
Ou seja, quanto maior a área, ou seja, quanto maior o diâmetro do fio, mais os elétrons vão passar com tranquilidade, certo? Eu tenho, por exemplo, um carregador de celular, ele é turbo. Não sei se você tem um aí na sua casa, mas o fio dele é bem grosso. E aí ele carrega bem rápido. Então, assim, a corrente, né, ali especificada no carregador, ela é bem maior do que a corrente do carregador original do celular, entendeu? Mas por quê, professor? Porque justamente, né, se eu utilizasse um fio muito fininho ali, né, um fio de espessura menor, vamos dizer assim, né, o que que aconteceria? Os elétrons tentariam passar por aquele fio pequenininho, de espessura menor, e ali aconteceria o efeito Joule, né? Eles iam converter energia elétrica em energia térmica, tá? E isso é perigoso, porque aí pode fazer com que essa energia térmica ela exceda, em algum momento aí esquente, né, esse fio ao ponto dele pegar fogo, tá bom? Então fica a dica aí, tá? Então o que que você precisa fazer para não pegar fogo? É aumentar o diâmetro do fio. Aumentando o diâmetro do fio, os elétrons vão passar com mais tranquilidade aí, tá certo? Vamos lá, galera, vamos pegar um exercício agora, finalzinho da aula, só para você ver, né, dessa primeira parte, para ver se você entendeu. Então vamos lá. Trouxe para vocês uma questãozinha do Enem que eu tinha numa das minhas listas, né? A galera lá do terceiro ano, né, que estuda comigo, tem essa lista aí, a galera do preparatório também, né? Sempre tem esse exercício, então vamos lá. Vamos ver se a gente entende aí como é que se faz uma questãozinha do Enem. Ó, dispositivos eletrônicos que utilizam material de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem um valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado. Olha a dica, hein, galera? O que ele fala sobre a resistência nominal dele? É quadruplicado. Então, a resistência dele é 4 vezes o R aqui, tá? O R', eu vou chamar de R' só para diferenciar, tá? Quando exposta a altas concentrações de amônia. Então, quando tem amônia, né? Quando acontece aí de ter altas concentrações de amônia nesse polímero semicondutor, ele consegue quadruplicar o valor da resistência, tá? Na ausência da amônia, a poliamina se comporta como um resistor ôhmico. Olha aí, ó, falei, hein? Resistor ôhmico é resistor de valor o quê? Constante. Aí eu olho para cá pro gráfico, eis a reta. Ou seja, valor constante, bacana. E sua resposta elétrica é dada como mostrado no gráfico. Deixa eu explicar, criatura. Vamos lá, presta atenção. Você que tem dificuldade de entender o enunciado da questão, olha para mim, olha para cá. O que ele fez ali, né? Ele está falando que quando existe lá a presença de amônia, o valor da resistência vai ficar quadruplicado, vai ficar multiplicado vezes 4, tá certo? Beleza. Mas quando não existe a amônia, ele me dá como resposta um resistor ôhmico, que é esse gráfico aqui. Esse gráfico é a resposta dele sem amônia, tá? Então, entendeu? Vamos dar uma olhada. O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em ohms é. Ou seja, ele quer exatamente na concentração da amônia. Mas para achar na concentração da amônia, primeiro eu tenho que fazer o quê? Achar o valor desse R aqui, que eu não tenho. E para achar o valor desse R, eu tenho um gráfico. Então lembra do que eu te falei, a gente pode pegar, galera, qualquer par, porque é constante. Então vai pegar, por exemplo, aqui, ó, o 2, tá vendo? Ó, esse 2zinho aqui e esse ponto, né? Eu vou pegar esse 1 aqui. Então, ó, esse aqui é o potencial, que dado em volts, tá vendo? É o nosso U, certo? E aqui a gente tem a corrente, que é o nosso I, tá? Obviamente, você tem uma lei que vai te ajudar a calcular. Você lembra de eu ter falado disso? Qual é a lei? Lei de Ohm, né? Que ela é o que, galera? U é igual a R vezes I. E se você pegou direitinho esse conteúdo, né? Se você pegou direitinho essa aula, você deve ter entendido que para calcular essa resistência, eu preciso dividir a tensão pela pela resistência, ó, falando besteira aqui, tá vendo? Distraí, ó. Pela corrente elétrica, galera, tá? Tudo bem? Dividir o U pela corrente elétrica. Perdão, todo mundo erra. Vamos lá. Então, ó, o U, a gente joga 1, é 1 volt mesmo, né? Ele tá aqui, ó, me deu, né? Aqui embaixo, ó, 1 volt, peguei esse ponto como referência. Tá aqui, ó, tá? E ali eu sei que tem 2 amperes, né? Mas aí eu olho pra cá, ó, tem um 10 elevado a menos 6 escondidinho ali, olha só, tá vendo? E se eu não presta atenção, eu erro, ó. Então é 2 vezes 10 elevado a menos 6
amperes, tá? Beleza. Pessoal, acho que tá indo, hein? Vai dividir 1 por 2? Vai dar 0,5. 1 por 2 é meio, né? Vezes 10 elevado a. Como aqui é menos 6, você que tem me acompanhado aí nas aulas de matemática básica, né, que eu deixei aqui no canal, espero que você tenha assistido, aqui vai com 6 positivo, e aí o ohmzinho lá, tá? Prof, dá para melhorar esse valor aí? Dá para melhorar, vamos lá. Então, ó, esse R aí, ele pode simbolizar para a gente aqui 5, já fica bem melhor, né? 5 já é um númerozinho mais agradável de se trabalhar, vezes 10 elevado a. Isso aqui é menos 1, né? 5 vezes 10 elevado a menos 1. E ali eu tenho 6. Né? Então, é como se eu estivesse fazendo isso aqui. Preste atenção, você que tem dúvida aí na parte de matemática, tá? A gente está fazendo aqui, ó, um 5 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a sexta. Repete a base, soma o expoente. Então, menos 1 mais 6 dá 5. Então, aqui dá 5 vezes 10 elevado a quinta ohms, tá? Tá aqui. Esse é o valor, professor? É. Então, lembra o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que quadruplicar esse valor. Então, vou multiplicar. Vou pegar 4, vou multiplicar por 5 vezes... Vamos lá, galera. 10 elevado a quinta, tá? Então, vem comigo. 5 vezes 4 ali me deu quanto? Deu 20. 20 vezes 10 elevado a quinta ohms aqui, né? Você vai falar, professor, mas não tem 20 não. Mas aí o que ele fez? Ele jogou em notação científica. O 20 vezes 10 elevado a quinta, o que ele simboliza pra gente? Ele simboliza 2 vezes 10, porque a gente encaixa em notação, né? A gente sempre faz isso, coloca entre 1, né? Maior ou igual a 1 e menor que 10, né? Então 2 está dentro, né? Beleza. Aí eu tenho 5 e aqui tem um zero de bobeira. O que eu faço? Englobo esse zero aqui em cima. Vai ficar 2 vezes 10 elevado a sexta ohms. Se eu olhar aqui com atenção, eu tenho sim. É a alternativa letra E, galera. Tá? É isso aí. Viu? Então, entendeu como é que se aplica? Beleza? Um ótimo exemplo aí, né? Aplicando a primeira e a segunda lei de... A primeira, né? Desculpa, a segunda lei de Ohm não, né? A primeira lei de Ohm aí no circuito, né? De maneira bem objetiva, bem direta, né? É para você poder ver aí como é que a gente procede, tá certo? Beleza, galera. Então, espero que você tenha gostado, né? Dessa aula, né? Dessa mini aula aí, tá bom? Caso você não tenha entendido alguma coisa, deixa aí nos comentários, tá bom? Interage comigo, que aí quando eu puder eu respondo, tá? Sempre tô olhando aqui, então eu respondo aí pra você, tá? Quando sobrar um tempinho. E tamo junto aí, galera, tá bom? Grande abraço, bom estudo e até mais.